atrás, a conciliação judicial era vista como uma grande perda de tempo. Uma grande perda de tempo. Falava a audiência de conciliação, vai lá, tem acordo, o senhor quer fazer acordo? Não. Quero tanto. O outro fala, não, eu pago um décimo do que você quer. Então, dá para aumentar um pouquinho? Não, não dá. Então, tá bom, tem acordo, encerra a audiência, todo mundo perdeu. Agora eu vou marcar outra audiência, uma nova pauta daqui a vários meses ou anos, para a nova pauta e seguir o processo adiante. Era assim que era a conciliação. Graças a Deus isso está mudando rapidamente. Hoje a conciliação já há toda uma energia, uma predisposição, tanto do lado das partes, quanto os profissionais acordando para que aquilo pode ser uma coisa interessante para eles e para o seu cliente, como os juízes mais preparados, mais antenados com o poder de fogo que tem a conciliação para resolver problemas. E aí isso já é fruto do esforço do CNJ ao criar os mutirões de conciliação. Esses mutirões foram gerando resultados interessantes e foi gerando cultura, né? Foi fazendo essa transformação cultural que nós estamos assistindo. Você tem a conciliação extrajudicial, essa é tímida demais, é muito tímida, ainda tem muito pouco de explorado, tem que se trabalhar bastante na conciliação extrajudicial. Você tem a mediação judicial ou a extrajudicial. A mediação judicial está crescendo robustamente, fortemente. Os tribunais, o Conselho Nacional de Justiça, os tribunais também abordaram para entender que muitos daqueles casos podem ser resolvidos com uma dedicação superior ao que se faz apenas na conciliação. Uma aplicação de técnica mais qualificada pode levar a um resultado muito mais efetivo na busca de um resultado transacionado, de um resultado que atenda às aspirações dos dois lados e que efetivamente entregue a eles uma resposta rápida e que corresponda às suas integrações. Então, tem se percebido isso, que o Estado tem fortemente dedicado investimento e esforços para requalificar todo o seu corpo de profissionais, de servidores e de juízes, para que possa cada vez mais movimentar isso, criando estruturas internas, como os centros judiciários de solução de conflito, que têm prestado um trabalho bastante importante. Mas ainda é tímido, há muito que se fazer. A mediação extrajudicial tem acontecido, silenciosamente, surdamente, mas tem acontecido. Claro, muito mais no plano familiar ou no plano empresarial, mas tem acontecido, tem um espaço de base firme para crescer ainda a mediação extrajudicial. Temos os hipóteses, que são formas de resolver conflitos em grandes contratos de engenharia, que se resolvem os conflitos enquanto eles vão acontecendo, enquanto se desenvolve o próprio empreendimento, a própria construção, a obra, e eles vão sendo resolvidos pelos profissionais que são designados para isso, e aí não paralisa nada, tem essa grande economia, é uma solução muito interessante. Por exemplo, agora em São Paulo, haverá um workshop do comitê que está ajudando a organizar as Olimpíadas e que cuida das empresas que estão contratadas para realizar os empreendimentos, para as e lá haverá um workshop para a formação de profissionais de que vão dedicar a lista dos profissionais que serão chamados caso aconteça conflitos dessa natureza. Isso vai acontecer, salvo engano, no dia 10, dia 11 a 13 de dezembro. Você tem a advocacia colaborativa, que é o que o Juliano mais ou menos antecipou ali na abertura que ele está fazendo, que ele nem sabia que existia um nome para isso, que existe todo um estudo científico por trás disso, e que a gente vai falar um pouquinho mais. Mas a advocacia colaborativa ainda é muito jovem no Brasil, cresceu bastante nos Estados Unidos, chegou muito recentemente no Brasil, foi criado o Instituto de Práticas Colaborativas, já foram feitos 2 cursos no Rio, em São Paulo, de formação e preparação de profissionais para práticas colaborativas. Então, é um assunto
novo, mas é uma experiência internacional altamente exitosa e que as empresas, sobretudo as multinacionais, que já tiveram essa experiência fora do Brasil, hoje estão olhando para cá, mapeando no mercado quem possa contribuir nessa atuação. Para fazer uma síntese do papel do advogado colaborativo, o que eu posso dizer para vocês é que o advogado colaborativo vai ter uma palestra na Escola Superior de Advocacia, que é esse tema que eu vou ministrar e eu vou falar com mais profundidade sobre advogado colaborativo. Quem quiser se inscrever, as inscrições estão abertas. O advogado colaborativo tem duas versões, uma versão virtual e uma versão presencial. Então, salvo engano, no dia 3 de dezembro terá uma atividade na modalidade virtual e no dia 5 uma modalidade presencial. Então, abertas as inscrições, advogado colaborativo é o tipo que você pode encontrar no site da hora. Bom, mas para fazer uma síntese para vocês, a gente seguir em frente, o advogado colaborativo, ele passa a se relacionar com o problema sob uma ótica completamente diferente do que o advogado contencioso. Por que sob uma ótica diferente? Porque ele não vai tentar resolver o problema como o advogado contencioso tenta resolver antes de entrar na justiça. Ele vai tentar resolver o problema sem entrar na justiça. Não é antes de entrar na justiça. Não é para não entrar na justiça. Sua missão é exclusivamente resolver o problema sem entrar na justiça, sem judicializar. Ele assume um compromisso com o advogado do outro lado, com as partes, um compromisso contratual de não judicialização, além de confidencialidade, tudo que ele for tratar no procedimento de práticas colaborativas, tudo que ele for tratar que será confidencial, ele assume o compromisso de não judicializar. Se por algo não chegar ao final desse processo colaborativo com sucesso, o que acontece? Ele sai do caso. Ele não poderá contratualmente ajuizar nenhuma ação, nem defender nenhuma das partes daquele caso. E nenhum advogado do seu escritório poderá fazer também. Assim funciona a estrutura da advocacia colaborativa. Então, por que colaborativa? Porque os dois lados colaboram, não são mais adversários, eles são colaboradores, eles são parceiros, eles são sócios na construção da solução. Então, os dois lados passam a enxergar o problema e a sua missão não é guardar a carta na manga, colher informação do outro lado, é construir a resposta que atenda os dois lados. Não adianta ele construir a resposta que atenda só o seu lado, porque aí não vai sair uma resposta que atenda o outro lado. Não saindo dessa resposta, evidentemente que não haverá o acordo, não terá êxito no processo colaborativo. Para que o processo colaborativo tenha êxito, ele tem que ter a sagacidade, ele sozinho, não, junto com o seu colega, ter a sagacidade de construir uma solução criativa e inteligente que atenda às aspirações. Ele vai interagir com o outro lado, vai interagir com o seu cliente de tal maneira, aí criando um ambiente propício para que então chegue a uma resposta. Eles são sócios da solução. E a não obtenção da solução representa, em outras palavras, o fracasso da sua missão. Logo, toda a sua ótica passa a ser diferente. Eu não tenho que garantir o melhor, eu não tenho que arregimentar os elementos de informação para uma futuração, eu não tenho que plantar sementes de unidades, eu não tenho que fazer nada disso, eu não tenho cartas na manga. Eu jogo todas as cartas na mesa e vamos juntos tentar formar um jogo comum que satisfaça os dois lados. Isso funciona de uma maneira bem inteligente, bem interessante e, em geral, as empresas que já conceberam que isso é muito mais adequado, até porque as partes saem de bem, restauram o relacionamento. As partes saem bem, estamos falando do mundo dos negócios, elas voltam a fazer negócio. Restabelecem o canal, a comunicação, restauram o relacionamento para que voltem a fazer negócio. Então, esse é um mercado emergente no Brasil, extremamente
envolve vários profissionais que atuam no processo colaborativo. A advocacia colaborativa é a atuação específica do advogado no processo colaborativo. E você tem a arbitragem, que é essa coisa mais adicional, muito significativa, que significa, para aqueles que não têm nenhum contato com ele, ainda não sabem muito claramente o que é arbitragem, significa a escolha pelas partes de uma terceira pessoa ou um conjunto de pessoas que seria formado no tribunal privado para resolver aquela disputa. E vão entregar a essa pessoa a atribuição, dando a ela a responsabilidade, dando a ela o poder de decidir quem está certo e quem está errado, em que medida está certo e errado. Entregar uma delegação e essa pessoa então vai conhecer os argumentos preparados, colher as provas necessárias, como um juiz podia fazer, o árbitro faz fazer. Outro procedimento, só muito mais simples, muito menos formal, todo procedimento ele vai chegar ao final de uma resposta. A diferença é que ele será um profissional escolhido pelas partes. E aí a escolha deve passar pela ideia de qualificação profissional, naturalmente, de predicados éticos e morais e de qualificação profissional, para que possa se entregar a essa pessoa a missão de dar uma resposta a um problema e essa resposta ser a mais correta possível, a mais precisa possível, porque na medida em que você escolheu, você aceitou que ele será o árbitro da questão e a resposta que ele der, você vai se submeter a ela. Então essa é a lógica que orienta a arbitragem. A diferença entre um procedimento escorreio, rápido, simples, que dá uma resposta que atende à dinâmica do mundo dos negócios. Sobretudo para o mundo dos negócios, a arbitragem tem se mostrado sempre o caminho mais adequado. Claro que consociado a outros caminhos possíveis, como nós estamos listando. Bom, a transformação da cultura. Então, eu contei alguns aspectos que a gente vai comentar também. Para finalizar, porque nós enxergamos que já estamos vivendo a transformação dessa cultura. Não estamos falando de uma transformação no futuro. Já está acontecendo. Estamos num momento histórico de presenciar essa transformação. Lei marco da mediação. Muita briga, muita luta para criar uma lei de iniciação, projetos que tramitaram por muitos anos, finalmente está se chegando a um projeto final, que pode até não ser o mais lindo possível que se imaginou, mas é bem concebido. É um bom projeto que efetivamente vai disciplinar a mediação, sobretudo a mediação extrajudicial, a mediação privada. Então, essa lei, esse projeto teve uma dinâmica muito rápida na tramitação do processo legislativo. Foi um projeto de 2013 do Senado, que já foi aprovado pelo Senado, que já foi para a Câmara dos Deputados, que já foi aprovado pela Câmara, está agora com atos finais para ser deliberado no Senado, apenas algumas emendas que foram apresentadas. Você tem a ampliação da lei de arbitragem, vou falar mais detidamente sobre ela nos slides seguintes. A ampliação da lei de arbitragem. Nós temos uma lei de arbitragem, importante se diga, considerada internacionalmente como uma lei de altíssima qualidade. É uma lei muito prestigiada no mundo inteiro. Reconhece que a lei de arbitragem brasileira consegue os principais preceitos, os mais importantes preceitos estabelecidos nas regras internacionais, contempla isso, respeita e a lei é vista como uma lei muito qualificada. E mais do que isso, a interpretação que o Poder Judiciário deu à lei desde o seu início até agora sempre foi uma interpretação que prestigiou a lei de arbitragem. E isso foi visto e percebido internacionalmente e criou um ambiente muito propício à evolução de negócios com as empresas brasileiras no mercado internacional. Porque se pensou, eu posso contratar com uma empresa brasileira, prever a
arbitragem e porque lá na frente tiver a solução de arbitragem em alguma eventual disputa, o Estado brasileiro vai respeitar essa decisão. O Estado brasileiro vai dar o tratamento que o mundo espera que ele dê, respeitando a decisão dos atos internacionais, do ato brasileiro, não pode. Vai se entender como uma decisão válida, claro, dentro dos preceitos da lei. Mas isso foi percebido e criou ambiente propício. E por isso a arbitragem internacional, como o Brasil, cresceu fortemente. A presença do Brasil nas principais câmaras de arbitragem do mundo é marcante. O Brasil já é um dos maiores usuários da Câmara de Arbitragem de Paris, por exemplo, a CCI de Paris, que talvez seja a maior Câmara de Arbitragem do mundo, hoje está entre as 2 ou 3 maiores câmaras de arbitragem do mundo, e lá o Brasil já está entre os 5 países que mais utilizam a arbitragem naquela câmara. E vários árbitros brasileiros são reconhecidos, prestigiados, renomados e estão presentes em várias câmaras de grande prestígio no mundo. As câmaras brasileiras cresceram fortemente e têm uma reputação de alta qualidade. Algumas câmaras brasileiras já exercem concorrência com as principais câmaras da Europa. Há um tempo atrás eu estive em Milão, na Câmara de Milão, e tive a oportunidade de dar uma palestra lá, e falando da arbitragem do Brasil, eles sinalizaram, quando foram falar, a parte do piscaria, eles sinalizaram que, falando no nome específico de câmaras brasileiras, que era a Câmara Brasil e Canadá, que ela já representava para eles a ideia de ser um direto concorrente, porque algumas demandas que a tendência é que tramitassem lá na Câmara de Milão já estavam indo, se tramitando na Câmara Brasil-Canadá, de empresas da América Latina que antes se encontravam na Europa um cenário mais propício para desenvolver suas arbitragens e passavam a enxergar mais próximo uma solução que pudesse atender às suas aspirações, claro, porque construíram uma marca de alto valor, construíram uma grande reputação intelectual, de tratamento ético, ou seja, de cumprir com os preceitos que orientam a arbitragem internacional, então eles construíram essa marca. Isso significa que o Brasil é muito forte nessa área. Existem competições de arbitragem para estudantes, competições internacionais e agora também competições brasileiras para a arbitragem. E o Brasil tem se destacado nessas competições internacionais. Vários estudantes brasileiros da faculdade formam equipes e mandam essas equipes para participar desses grupos internacionais de arbitragem e essas equipes normalmente ascendem nas fases eliminatórias, chegam na parte final da competição e várias equipes brasileiras, a ponto de ter lá o reconhecimento que o Brasil está crescendo de maneira muito significativa, muito importante no cenário da arbitragem. Bom, então a ampliação da lei de arbitragem, que a gente vai tratar sobre ela, é política do Estado. Política do Estado. É política do Estado. Saiu essa semana, publicado no Consultor Jurídico e replicado em vários outros sites, inclusive em migalhas em vários outros sites. Na verdade, eu não sei quem publicou primeiro, vou fazer essa ressalva, pode ser até que o migalhas tenha publicado antes, mas saiu replicado em vários sites jurídicos e eu acho que outros sites também que tratam sobre política, sociedade, economia, que a frase do Lewandowski, que é o presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o principal nome do Poder Judiciário, que mediação é política do Estado. É a frase que ele colocou, que está nos principais sites, você entrava, você acha, mediação é política do Estado. Ele, quando tomou posse, ele como presidente do Supremo Tribunal Federal, fez um discurso de posse, chamando a atenção para as soluções extrajudiciais, destacando mediação, arbitragem e outras formas de resolver o conflito, como um tema da sua preocupação que o CNJ e que o Supremo Tribunal Federal deveriam incentivar todo o Poder Judiciário a cada vez mais fortalecer. O Estado tem visto isso. Eu tenho participado, participei já
algumas vezes, de reuniões do Ministério da Justiça, de definições de políticas públicas para a não judicialização. É o que eles chamam de ENAJUD, Estratégia Nacional para a Não Judicialização. Ou seja, definir políticas públicas para incentivar a sociedade civil, a própria administração pública, o poder judiciário, os profissionais diretamente envolvidos, os empresários, todo mundo participando de uma grande mesa de reunião, com segmentos de toda a sociedade participando, para debater e definir políticas públicas para a não judicialização. Esse é o discurso do momento. Então, a política do Estado está presente. O poder legislativo acabou de trabalhar duas vezes, você vê o poder legislativo fazendo isso. O poder executivo incentivando cada vez mais que isso aconteça, adotando várias medidas, inclusive criando centros de mediação para resolver determinadas disputas em alguns segmentos, agências nacionais, como a ANEEL criou, um centro de mediação para resolver conflitos relacionados ao setor de energia elétrica, o NPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, criou também centro de mediação para resolver. Então, vários exemplos se multiplicam de demonstrações de que o Estado está, tanto o Poder Executivo, como o Poder Judiciário, como o Poder Legislativo, está diretamente envolvido em formular política. Recentemente eu participei da inauguração de um centro de mediação dentro da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal. Um centro de mediação para resolver conflitos de servidores. Eu fui lá para a inauguração do centro de mediação. Vários exemplos, muitos exemplos. Eu ficaria toda falando de exemplos aqui, de situações que demonstram claramente que o Estado está se movimentando nessa direção. Às vezes ainda não é sistêmico, ainda não está articulado, porque ainda faltam essas grandes políticas macros que serão estabelecidas. Mas os movimentos acontecem e são evidentes e percebidos claramente pela sociedade. Então, os discursos são uníssonos nesse sentido. A insatisfação com o sistema de justiça mora em cada um de nós, profissionais da advocacia, cidadão, empresário, mora em todos. Tem alguém satisfeito? A última pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, que faz um termômetro do nível de satisfação, faz uma pesquisa de opinião para mensurar a confiança na justiça, criou um índice de confiança na justiça, apontou na última pesquisa divulgada recentemente, pouco mais de 30% do índice de confiança na justiça. Isso é termômetro em que pede todos os esforços, em que tem pessoas maravilhosas e competentes atuando no Poder Judiciário. Meu pai é magistrado, tem que dizer isso, não tem. Pessoas ótimas, estão super bem intencionadas, estão se dedicando, estão fazendo o seu melhor, mas não consegue responder à sociedade como ela quer. Então, esse índice aponta esse cenário de descrença, né? De não acreditar. Quando você vê um problema e pensa em justiça, você associa dor de cabeça, pensa no advogado, você associa que aquilo é custo, é dor de cabeça, que o advogado traz para si, fora nele, a imagem de ser associado ao problema e não associado à solução. Infelizmente, o cara pensa em advogado, pensa em problema. O cara não pensa em advogado, pensa em solução. Ele pensa em problema, ele pensa em despesa, ele pensa em dor de cabeça, em sofrimento. É ruim isso, é péssimo para a gente. Quem quer ter uma imagem? Por isso, multiplicam as piadinhas sobre advogado. Porque colou na nossa imagem injustamente. Claro que podem ter maus profissionais, ninguém está dizendo que não tem, todas as profissões têm. Mas é injusto, porque é um sistema que está comprometido com deficiências graves e que, acaba, como nós fazemos parte desse sistema também, acaba que a imagem negativa do todo cola nas partes. As partes acabam carregando consigo a pecha também de ser um sinônimo de problema. Mas podemos inverter isso com essa transformação de cultura. E é isso que eu quero propor a vocês.
Então você tem todo o contexto internacional, que é amplamente favorável a que se fortaleça cada vez mais o uso das soluções extrajudiciais. E até hoje uma colega do meu escritório conversando comigo, que é integrante da nossa comissão, ela estava contando que uma pessoa lá nos Estados Unidos que consultou a ela para indicar uma brasileira, para indicar uma advogada. Eu estou tomando a liberdade de contar, não sei se alguém está por aí, está aqui, né? Tomando a liberdade de contar o caso que ela me falou. E aí a pessoa mora nos Estados Unidos, então está arraigada com a cultura americana, não com a cultura brasileira, igual ser brasileira. E ela, nesse diálogo, nessa conversa, pediu para ela indicar um advogado intermediador. Um advogado intermediador. Ela não quer um advogado da justiça americana. Ela quer um advogado para resolver o problema. Lá na cultura. Há muitos anos atrás, em uma palestra que eu assisti no Congresso Internacional de Arbitragem, o americano dando a palestra, e antes da tecnologia cunhada de soluções extrajudiciais, era de justiça alternativa, era de métodos alternativos de solução do conflito. E ele, se referindo a essa terminologia que nós trabalhávamos aqui no Brasil, ele falava: eu não entendo o que vocês chamam de métodos alternativos. Porque para mim não é alternativo, é o método certo, apropriado. Esse é o método. A alternativa é o poder judiciário. O método convencional que a sociedade americana enxerga é o método da solução, por um caminho menos aflitivo, por um caminho mais direto, por um caminho extrajudicial. E isso ficou registrado na minha memória porque mostrava emblematicamente que a mudança de cultura que já tinha acontecido lá também poderia acontecer. Nós poderíamos enxergar dessa forma e poderemos enxergar. E eu já enxergo, para mim isso é super natural. Na minha vida, eu sempre vou pensar nesse caminho. Vou pensar no outro quando eu não encontro nesse caminho uma maneira adequada de resolver o problema. Bom, você tem a consolidação das câmaras brasileiras, que eu já antecipei. Você tem uma lei de qualidade que é respeitada por todos, inclusive pelo Poder Judiciário, a lei brasileira. Tem a força que tem, porque temos que tirar o chapéu para o Poder Judiciário. Nesse ponto, ao contrário do que muitos imaginavam, quando saiu a lei de arbitragem, que os juízes iam ficar aborrecidos, que estavam tirando o poder dele, entregando o poder a um particular para resolver disputas, ao contrário disso, em que pese um ou outro divorciado desse senso predominante pudesse ter sinalizado nessa direção, mas em que pese esses entendimentos isolados que predominou firmemente no entendimento dos tribunais brasileiros, de todas as instâncias, e, sobretudo, tirando o chapéu, primeiro para o Supremo Tribunal Federal, declarar a constitucionalidade da lei, e outras vezes foi chamado para confirmar esse entendimento, e ao Superior Tribunal de Justiça, que nas grandes questões polêmicas que poderiam significar o esvaziamento da lei de arbitragem, foram firmes, categóricos e contundentes em fortalecer a arbitragem, sinalizando para a sociedade, sinalizando para os advogados que o Poder Judiciário quer que a arbitragem aconteça com toda a força. Ele quer, ele prestigia a arbitragem. Ele não quer que haja bagunça, isso é evidente, ninguém quer que haja bagunça. E aquele cenário lá no iníciozinho que nós ouvimos falar, graças a Deus, está superado. Já ficou para trás, aquelas instituições idôneas. Você pode ter um ou outro caso isolado por aí, mas a grande massa já sucumbiu ao longo desse tempo. E o próprio mercado soube fazer a legislação adequada para deixar só as instituições que estão realmente pautadas em um propósito sincero, legítimo, uma atuação de qualidade. Bom, nós temos parte dessa transformação está sendo discutida e agora já está na fase final as novas diretrizes curriculares do curso de Direito. Eu desse ano eu fiz uma pesquisa, tem um programa na internet, no momento, a
canal do YouTube, esse nome, Momento Aprendizagem. E aí tem um site, momentoaprendizagem.com.br. Então, para fazer uma das edições desse programa, que é um programa livre, só para tratar e divulgar os temas ligados às soluções artificiais. Então, para tratar dessas edições, eu fiz uma pesquisa mapeando as faculdades brasileiras